No estudo de hoje, nós vamos considerar o personagem Jó, um personagem que sofreu muitas tribulações. E qual foi o seu comportamento? Primeiramente, nós vamos ver lá no livro de Jó, no capítulo 1, dos versos 1 a 5, as características desse personagem, as características de Jó. A Bíblia diz que ele era íntegro, era reto, era temente a Deus. Ele se desviava do mal. Portanto, era um homem de caráter puro. E veja só, além disso, ele era muito rico. Ele tinha muitas posses, ele tinha muito gado, ele tinha muitos empregados. A Bíblia diz assim: ele era o maior de todos do Oriente. Ele tinha uma família numerosa, muitos filhos. E esses filhos viviam fraternalmente felizes. Faziam festas, faziam banquetes. Com relação à religião, Jó praticava a religião, praticava sacrifícios, fazia sacrifícios pelos seus filhos. Nas suas palavras, se porventura eles pecarem, eu estou sacrificando para que eles sejam perdoados. Entretanto, irmãos, por conta de um desafio de Satanás, Satanás desafiou a Deus e disse assim: é claro que Jó te serve. O Senhor faz com ele, dá a ele todas as bênçãos, todos os benefícios. Tira os benefícios que você dá para Jó, para ver como ele vai te negar. O Senhor permitiu, então, que desgraças acontecessem sobre Jó. Assim ele perdeu todos os filhos, todos os bens e a saúde. Na ordem, primeiramente os filhos, primeiramente os bens, depois os filhos e depois a saúde. Ainda nesse contexto, a sua mulher o incentivou a amaldiçoar a Deus e morrer. Veja, aconteceu tudo de desgraça que podia acontecer. Jó não podia entender o que estava acontecendo. Ninguém podia entender as razões de tantas provações. Seus amigos insistiam para que ele confessasse: ora, Jó, se está acontecendo isso com você, é porque você tem algum pecado escondido. Confesse logo esse pecado e o Senhor vai tirar de você essas provas, essas desgraças. Veja ainda, os amigos foram visitar, estou lendo um texto da nossa lição. Ficaram tão chocados com sua aparência que permaneceram em silêncio por 7 dias. Quando finalmente falaram, tentaram oferecer explicações humanas para o sofrimento de Jó, mas acabaram aumentando ainda mais a sua dor. Diziam que ele devia ter algum pecado oculto e que precisava se arrepender. Um deles chegou a dizer: é assim a habitação do perverso. Esta é a situação dos que não conhecem Deus, de quem não conhece Deus. Aquele homem íntegro, que se desviava do mal, foi comparado com a habitação do perverso, com a habitação do ímpio. Veja, os amigos de Jó estavam procurando explicações humanas para um problema cósmico, um problema da luta cósmica entre o bem e o mal, na qual Jó agora era vítima. Como é que Jó respondeu às acusações dos amigos? Veja o texto de Jó, capítulo 19, dos versos 23 até o verso 27. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas num livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Estava dizendo: eu quero que as minhas palavras sejam registradas para sempre. E veja o belíssimo verso 25, 26 e 27, a declaração de Jó com relação ao Senhor Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, e em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de si. Veja só, Jó pretendia, desejava que o seu testemunho fosse registrado para sempre. E ele foi, irmãos. O Espírito Santo inspirou Moisés a narrar a história e as palavras de Jó. E elas fazem parte da Bíblia Sagrada. Elas estão registradas para sempre. Por isso que nós as temos hoje, porque elas foram registradas para sempre. Jó manteve a sua fidelidade a Deus, mesmo sem compreender o motivo da tragédia. E veja, irmãos, se você ler o livro de Jó inteiro, você vai ver que ele não compreendeu, não soube o porquê da sua tragédia.
Nós soubemos, porque na Bíblia já diz logo no primeiro capítulo de Jó o que aconteceu, mas Jó não soube. Ele se manteve firme, sem culpar ou amaldiçoar a Deus. Quando foi tentado a fazê-lo, respondeu, veja o que está agora no capítulo 1, verso 21. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será, irmãos, que nós teríamos uma condição espiritual de responder dessa maneira? Nós somos felizes quando o Senhor nos dá coisas, quando o Senhor nos dá bênçãos, quando o Senhor nos dá alegrias, nos dá bens. E quando Ele tira, será que nós podemos falar, continuamos falando a mesma coisa? Bendito seja o nome do Senhor, o Senhor deu, o Senhor tirou, que Ele seja sempre bendito. Difícil, irmãos, muito difícil, mas é isso que nós devemos buscar. É por isso que as palavras de Jó, a história de Jó, está registrada na Bíblia, para que nós aprendamos. Jó tinha convicção da ressurreição final. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu conheço esse Deus, eu sei. E ele vai se levantar sobre a terra. E eu vou vê-lo com os meus olhos, vou vê-lo na minha pele. Quer dizer, uma ressurreição final e uma ressurreição corporal. Não uma ressurreição de espírito somente, mas uma ressurreição corporal. Veja ainda o texto de Jó 23, agora dos versos 8 a 12, falando sobre a certeza da justiça divina. Ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro puro. Os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. O mandamento dos seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Jó estava declarando, o Senhor Deus sabe da minha vida, Ele sabe do meu caminho, Ele sabe quem eu sou. Ele conhece a minha integridade, Ele pode me provar. Se Ele me provar, eu sairei puro como ouro refinado. Como é que o ouro é refinado, irmãos? Através do fogo, através do calor. E como nós somos refinados? Através das provações, através do fogo das aflições. E ele ainda dizia assim, eu guardei os seus mandamentos. Essa deve ser a nossa experiência hoje, irmãos. Veja ainda um parágrafo da nossa lição. Nós também vivemos no meio desse conflito. Satanás nos aflige com dor, perdas e dificuldades para ofuscar a visão de Deus, de um Deus amoroso. Nessas horas nós temos duas opções. Quais são as opções que temos, irmãos, quando estamos em aflição? Rejeitar ao Senhor ou apegar-se a Ele com todas as forças. Só tem duas coisas que você pode fazer, que eu posso fazer quando estiver em aflição. Ou vou rejeitar a Deus e falar assim, não, Ele não me conhece. No meio dos 8 bilhões de habitantes, Ele não sabe quem eu sou, muito menos conhece as minhas aflições. Ou podemos então nos apegar com fé a Ele, com mais firmeza, sabendo que Ele cuida de nós. Embora a batalha seja intensa, devemos lembrar que, à luz da eternidade, nossas tribulações são passageiras. Há muito mais acontecendo além do que podemos enxergar. E um dos maiores desafios da fé é confiar que Deus, mesmo nos momentos mais escuros, o Senhor está nos cuidando. O Senhor já revelou de muitas formas a realidade do seu amor. E é esse amor que precisamos agarrar. Precisamos nos agarrar no amor de Deus, mesmo quando não sentimos-nos plenamente. Mesmo quando não entendemos. Quando você não está entendendo o que está acontecendo com você, a tribulação, o tamanho da prova, é aí que nós devemos nos agarrar ao Senhor Deus. Estar próximo, estar junto do Senhor Jesus. Quero ler um texto de 2 Coríntios, texto do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Por isso nunca desanimamos. Embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando a cada dia. Esses sofrimentos e aflições leves e momentâneos não durarão para sempre. Entretanto, esse curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente,
mas olhamos para aquilo que não se vê. O que se vê dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. Quando nós estamos em aflições, irmãos, só vemos as aflições, só vemos aquilo que está tirando a nossa tranquilidade, aquilo que está nos amargurando. E isso parece que dura uma eternidade, mas não dura. Isso dura pouco tempo. O que é o tempo de provações, aqui o apóstolo está falando, o apóstolo Paulo está falando, o que é o tempo das provações diante da eternidade de glória? Não é nada, irmãos. Só que nós temos que enxergar a eternidade de glória pela fé. A fé é a certeza daquilo que se espera, é isso que esperamos. Esperamos a vida eterna. E quando nós comparamos a vida eterna com os momentos de tribulação que passamos aqui neste mundo, nós vamos ver que realmente é ridículo, irmãos, esses momentos de tribulação. É claro, ele nos fere, mas ele também nos refina. Que Deus abençoe cada um de nós e que a gente possa entender dessa maneira. O que o Senhor tem preparado para nós é uma eternidade feliz, que não dá para comparar com alguns momentos infelizes na nossa vida aqui nessa terra. Que o Senhor nos abençoe dessa forma, que a gente possa viver na esperança da vida eterna, na esperança da vida eterna que nos foi garantida pelo Senhor Jesus Cristo. Deus esteja, portanto, com cada um de nós, nos animando nos momentos de tribulação.